de hoje, no Evangelho de hoje, nós somos confrontados com. Sérgio, vem mais para frente. Somos confrontados com os demónios, com uma legião de demónios. Somos confrontados também com a falta de certezas, de convicções, de intuição, de sensibilidade, por parte até dos apóstolos, por parte até dos discípulos também. Vede, o demónio no Evangelho de hoje, o demónio que era um bando de demónios, por isso se chama legião. O demónio pergunta a Cristo, mas porquê é que, entre outras coisas, pergunta, mas porquê é que nos vens nos, plural, a nós, legião, a nós, grupo de demónios, porquê é que tu, o Filho de Deus, nos vens atormentar agora? Ou seja, os demónios tinham a certeza que no dia do juízo final serão atormentados por Deus, porque eles são o todo outro contrário a Deus. E naquele momento em que perguntam a Cristo, o que nos atormentas é: Senhor, tu, o Filho de Deus, porquê é que vieste agora? Não era suposto vir só no dia do juízo final, isto é, julgar os vivos e os mortos? É o que o demónio queria dizer. Ou seja, a presença de Cristo incomoda o demónio antes do tempo da vida. É o tempo da morte em que vivemos, da morte para a vida. Mas o tempo da vida é depois da ressurreição. Este é o tempo em que nos preparamos na morte em que vivemos. Devemos preparar-nos para a vida. Porque é que eu digo na morte em que vivemos, se nós ainda respiramos? Porque é que eu digo na morte em que vivemos, se nós estamos de pé? Se nós falamos, abrimos os olhos. Se nós falamos e abrimos os olhos, então porque é que eu digo isso? Eu digo isso, amados irmãos, porque estar de olhos abertos, de boca aberta, respirar, estar de pé, não significa estar vivo perante Deus. Significa que mexemos. Significa que nos movimentamos. Mas não quer dizer que seja para a vida. Os terroristas também se movimentam para matar. E os peregrinos também se movimentam para irem a um santuário orar pelos irmãos que não oram. Vê, terroristas e peregrinos, ambos têm movimentos. Ambos mexem as pernas e as mãos. Uns para matar, outros para rezar. Uns para irem a abrir os túmulos mais cedo àqueles que matam, outros, como os peregrinos, para ir ao santuário, para que os túmulos permaneçam abertos e a ressurreição chega no dia que tiver de chegar. Então, os demónios, reconheceram o Filho de Deus. O demónio não teve dúvidas como os apóstolos ou como os discípulos. O demónio soube logo que Cristo, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, estava ali presente. Bem, e os gentios? Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E temos um exemplo numa outra parte do Evangelho, em que há um centurião. Esse centurião é gentio. E ele, isto é, não é pertencente ao povo judeu, não é judeu de raça, de nascimento. E ele reconhece o Filho de Deus. Só temos dois tipos de entidades que conhecem e reconhecem o Filho de Deus: os gentios, na pessoa do centurião, e os demónios. Nós que somos filhos de Deus, temos dificuldade. Vede, amados irmãos, como é triste a nossa vida. E já era triste a do povo de Israel, que foi preparado durante 2000 anos para reconhecer o Filho de Deus, e em vez de reconhecer Cristo como Filho de Deus, em vez de reconhecer o Verbo encarnado que sai de Maria e nos apresenta Cristo, pessoa divina e humana, com natureza divina e humana, com vontade divina e humana, o povo judeu não reconhece Cristo, mas o demónio reconhece. O povo judeu, preparado durante 2000 anos, não reconhece em Cristo, Filho de Deus. Mas o centurião romano, que nasceu em Roma, numa província qualquer do Império, que não percebia nada da lei dos profetas, reconhece Cristo. E de novo o demónio reconhece Cristo. Então vede, queridos irmãos e irmãs, a responsabilidade que nós temos.
de sermos, enquanto filhos de Deus, incapazes de reconhecer em Cristo, nosso irmão, que é Deus, incapazes, enquanto filhos de Deus, de reconhecermos Deus como nosso Pai, quando os próprios demónios reconhecem Deus, e os estrangeiros, e os estranhos. É preciso, queridos irmãos e irmãs, e vice-versa, estarmos despertos para a vida. Despertos para a vida é estarmos seguros da morte. O demónio não está seguro da vida, porque aquilo que ele pensa que é a vida é apenas morte. Mas está atento, porque ele precisa de ser competente. Ele precisa de atormentar, de matar. E então, no Evangelho de hoje, nós vemos que não eram um demónio ou dois ou três demónios, que atormentavam aquelas duas pessoas, aqueles dois homens que viviam nos túmulos. Não, era uma legião de demónios, não sabemos se seriam 60, 80, 800, 8 mil, uma legião podem ser acima de 10 mil, 12 mil guerreiros no Império Romano. Legião é um termo que se dava a um grupo de tropas muito numeroso, composto por soldados romanos. Havia várias legiões, e as legiões desses soldados eram grandes, vastas, como eu disse, podiam atingir 8, 10, 12 mil soldados cada legião. Bem, eu estou a falar de mais pequenas aqui. Então, legião significa um número incontável de demónios que atormentavam aqueles dois seres humanos, aqueles dois homens. E vejam onde é que eles viviam, onde é que o demónio os levou a habitar. Levou-os a habitar os túmulos. Túmulos. Fora, naquela altura, do contexto do povo judeu, e eles viviam em Gadara, na cidade de Gadara, por isso chamavam Gadarenos, ou os Nazarenos, estavam fora do contexto dos rituais da lei dos profetas. Então, não eram lugares sagrados, não eram túmulos abençoados, como os nossos, quando enterramos pai e mãe, tem o enterro ortodoxo, tem bênçãos, tem incenso, tem orações, tem toda a igreja presente. Ali não. Eram túmulos onde estavam esqueleto, ou poeira de esqueleto, ou pó de esqueleto, ou areia de esqueleto, novamente o digo, sem a presença de Deus. E foi para ali que o demónio conduziu aqueles dois. Para quê? Para viverem com o demónio no habitat do demónio. Então, mas os túmulos são o habitat do demónio? Sim e não. Sim, se forem túmulos desacralizados. Pessoas, ainda hoje, transportando para os nossos dias, de pessoas que foram enterradas sem haverem confessado, sem nenhum tipo de sacramento, nunca comungaram na vida, nem antes da morte, que não têm um amigo, uma amiga, uma mulher que ficou, uma esposa, uma avó, um filho, que ora se lembra deles. Ninguém se lembra deles, não há quem faça uma panaquide, não há quem peça, quem ponha uma vela acesa por eles. Então, esses sim são túmulos para a morte. Bem, um dia ressuscitarão, mas pode não ser para a vida, porque Cristo também ressuscita para a morte. Ouviram o que eu disse? Cristo ressuscitará os vivos e os mortos, mas Ele ressuscitará para a vida no reino dos céus, e a outros ressuscitá-los para a vida, que será a morte nos infernos. No inferno não há vida. Há o afastamento eterno de Deus. Afastamento eterno de Deus. No inferno nunca há um tempo em que agora paramos, agora chegou, agora não sofro mais. Não, é sofrimento eterno que não para, que não tem fim. As labaredas que falamos aí dos infernos são a coisa mais doce, é o menos agressivo. E vede, quando pomos um dedinho no bico do fogão, ficamos sem pele. As dores, aquele pedacinho de pele que nos falta, nos transtorna ao longo de 2, 3, 4 dias de dor. Agora vede o que é. Mas as labaredas não é o mais grave. As labaredas são uma imagem de um tormento maior. O tormento maior é que no reino dos infernos, aqueles que forem para o reino dos infernos se afastarão sem parar de Deus. É uma caminhada de Deus aqui e eu afastando de Deus, afastando a vida toda. E a vida toda não tem nada a ver com a vida que conhecemos. É um tempo sem tempo que não terá fim. Isto são os infernos.
O reino dos céus é o oposto. É, cada vez mais, para aqueles que entrarem no reino dos céus, a proximidade de cada um de nós que for para o reino dos céus, se for semelhante a Cristo, claro, nesta terra, então aproximar-se-á eternamente de Cristo. Nunca estaremos completamente unidos na plenitude do que Cristo é, mas estaremos unidos na plenitude do que conseguimos ser, cada um de nós, pelo amor com que vivemos. Amor significa não ser igual àqueles que hoje estavam possuídos pelo demónio. Porque são eles culpados de estarem possuídos? Claro que são. Claro que somos. Claro que são, claro que somos. Ninguém, dentre os demónios, toma possessão de um ser humano sem que eu próprio autorize. O demónio vem à minha casa, possui-me. Claro, há muitas formas de dizer possui-me, demónio. É assim, por palavras, mas há algo mais forte até do que as palavras, ou tão forte quanto, que são os nossos atos, quando vivemos como se fôssemos autênticos demónios nesta vida. Então nem é preciso invocá-lo, autorizá-lo. Os nossos atos já autorizam. Lembrados no verão, num sítio que haja muitas moscas, se eu abrir num dia de calor estival como o de hoje, por volta do meio-dia ou 11 da manhã, ou da parte da tarde, as portas e janelas da minha casa, eu não preciso dizer moscas, moscas, entrai para a minha casa. O que é que acontece? A minha casa é este de moscas, porque eu abri as janelas e as portas. Não preciso de convidar os insetos para entrar. Eles sentem-se convidados, têm passe livre. É como nós na nossa vida, amados irmãos e irmãs. Pelos atos em que Cristo não está presente, está o demónio presente. O Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, e Salvador, e Filho, e Verbo encarnado, e segundo, a pessoa da Santíssima Trindade, diz: quem não é por mim, é contra mim. Não no Evangelho de hoje, no outro. Então, se nos meus atos eu não tenho Cristo, eu tenho alguém. Não tenho um vazio. Eu e um pedaço vazio. Atos que não significam nada. Todos os nossos atos significam algo. Tudo o que é bom, ou tudo o que é mau, ou tudo que nos pode conduzir ao mal, ou um pouco que nos pode conduzir ao bem. Um pouco. Porque fazer bem, porque é que eu disse um pouco que nos pode conduzir ao bem, ou tudo que nos pode conduzir ao mal? Porque para fazermos bem é difícil. É muito difícil para os seres humanos. Para o mal, não. O mal é convidativo, o erro é apelativo, o pecado é charmoso, não é? Aquilo que não presta é o que nós gostamos de comprar, entre aspas, para termos nossa vida. Eu sei que quando falo nós, o mundo, não é nós aqui na igreja só, é nós, o mundo inteiro, somos assim. As coisas onde Deus não está são aquelas que têm cores bonitas, pinceladas dos artistas que pintaram essas cores que nos tocam a alma e o coração. Tocam a alma e o coração, essas coisas que não são de Deus, porque o nosso coração já não está em Deus. Senão não nos tocariam. Um homem que ama a sua mulher e uma mulher que ama o seu homem só se deixam tocar um pelo outro. Só um tem o direito de tocar o outro. Não estão disponíveis para serem tocados por mais ser humano nenhum, homem ou mulher, a não ser aquilo que o matrimónio permitiu a ele e a ela. Entendem? Como exemplo. Então, aqueles que são marcados e se deixam marcar, para ser marcado, tenho que me deixar marcar pelo batismo que meus pais me deram como herança, ou que eu, já adulto, recebi. Eu sou marcado com os genes, com o ADN do Verbo de Deus. Eu passo a ser da raça de Deus, filho de Deus, e irmão adotivo. Adotivo porque não tem natureza divina, mas aqui o adotivo é mais forte do que a consanguinidade. Aqui o filho adotivo ou a mãe adotiva são mais fortes do que a consanguinidade de um filho que sai do ventre de uma mãe e que depois chega cá fora, sabe que tem uma irmã de 4 anos que nasceu antes dele. Ser filho adotivo de Deus é mais forte do que a consanguinidade genética nossa que encontramos no ventre de nossa mãe, tocado esse ventre pelo nosso Pai.
para que fôssemos gerados. Logo, ser filho adotivo de Deus, não pensem, é um filho adotivo, coitadinho, não tem pai. Tem. Pai do amor, pai da criação. É o Deus que cria, que é nosso pai. Eu tenho um pai e uma mãe cá, como vós temos todos neste mundo, mas aquele é o Criador meu e que criou meu pai e minha mãe, a barriguinha da mãe e as perninhas do pai. Tudo foi o meu Criador. Então, ele é mais pai, ele é pai meu e pai dos meus pais. Cristo é meu irmão e irmão maior do que o irmão que saiu do ventre da minha mãe. Os demónios querem destruir esta relação de intimidade que nós temos porque Deus nos a deu. Os demónios querem, como vemos no Evangelho de hoje, destruir o caminho e o horizonte que nos conduz ao encontro com Deus. Os demónios querem com os seus atos que os nossos dias não tenham luz do sol que brilhe, orientando e limpando a estrada para que vejamos. Eles querem que seja sempre na neblina e noite escura, para que nós não saibamos por onde andamos. E aos tropeções, alguém nos agarra e nós pensando que alguém nos ajudou, foi só o demónio que nos agarrou. Na noite escura e na penumbra e na neblina, sem Deus, não há anjos que nos acompanhem. Só há demónios que nos tocam, nos pegam, nos escutam e nos levam para os túmulos, como hoje no Evangelho levaram aqueles dois. Bem, mas o Senhor, nosso Deus, é o único que tem poder. Por isso, lembrai-vos do Evangelho de hoje. Os demónios pedem autorização a Cristo. Senhor, tu autorizas que, enfim, tomemos a vara de porcos, tomemos os porcos, e o Senhor só diz isto: vão. Autorizou que eles possuíssem os porcos. Porque se Deus não permitisse, Cristo não permitisse, eles não tinham, enquanto demónios, nem ele, nem o pai dos demónios, que é Lúcifer, enfim, o chefe maior, não têm poder para tomar, enfim, posse, nem dos seres, nem dos animais, muito menos dos seres humanos. Então Deus autorizou. E conta uma grande mística, cujo nome agora não vale a pena invocar, que não conheceis, mas eu não. Teodoro conhece, que disse e que diz que durante um bom tempo, possivelmente uma hora ou duas ou três, depois de Cristo ter dito vão, isto é, aos demónios vão, expulsai-vos dos corpos dos porcos, possuí. Diz essa mística que os porcos grunhiam, se debatiam, pulavam, esponjavam-se no chão, batiam com a cabeça, partindo os dedos contra as pedras, abrindo os corpos e as carnes e as gorduras que tinham, rangendo-se por meio dos carros e tóis e tudo que havia espigado e pontiagudo. Diz essa mística. Bem, e depois eles saltam para o abismo. Ver, os porcos preferiram lançar-se no abismo, lá de cima do monte, do montório da escarpa, no abismo bem fundo. Preferiram a morte do que serem possuídos pelo demónio. Os porcos, que era um animal imundo no Antigo Testamento. Os judeus não podiam ter porcos, nem podiam comer carne de porco. Quem tinha porcos não podia viver com os judeus, nem tinha acesso ao exercício e à proteção da lei dos profetas. Esta cidade dos Gadarenos, os Nazarenos, é uma cidade de Gadara, é fora do espaço territorial designado como aquilo que nós conhecemos por Israel, que Israel, ainda que estivesse dentro do espaço periférico do território, era uma cidade que fazia parte de uma confederação de mais outras 9 cidades com ela dentro. Mas não interessa agora as questões políticas aqui ou geográficas. Para vos dizer, os porcos, esta vara de porcos não pertencia aos judeus, pertencia a homens que não eram judeus. Tanto que eles dizem no fim a Cristo: Senhor, vai-te embora. Ou seja, Cristo estava a dar prejuízo aos ganaderenos. Ganaderenos não foi só um porco que morreu, foi uma vara de porcos, sabemos lá quantos, 20, 30, 40, 50. Então, eles não reconhecem Cristo e pedem ao Senhor que se afaste da cidade deles, porque Cristo dava mesmo prejuízo mesmo. Porque eles preferiam os porcos ao Filho de Deus. Os ganaderenos preferiam a vida limpando com os dentes e com a língua, lambendo carne de porco, do que abrir a boca para louvar o Deus Criador e triúnico na salvação do Filho, da santificação feita e vivida pelo Espírito Santo em nós. Eles preferiram os porcos. Isto é um exemplo para nós, queridos irmãos e irmãs, porque nós podemos também um dia preferir outras coisas que não Deus.
Eles preferiram os porcos, nós podemos preferir outras coisas tão más quanto os porcos. Qual é o nome dessa criancinha? Só por curiosidade. Quem é? É Bianca. Bianca. Eu vou zangar-me com a menina. Eu já fui dócil. Eu já te deixei gritar durante 30 minutos. Agora, eu peço o favor da menina não gritar, senão vou aí e vou trazê-la para aqui. Põe-te aqui, agarrada a mim ao meu colo enquanto eu falo. Queres? Se não queres, então agora eu preciso de um bocadinho de silêncio para que as pessoas que estão na igreja possam ouvir o que eu digo. Está bem, filhinha? Pronto. Vamos ver se isto resulta. Pelo menos tentamos, não é? Porque eles têm liberdade, como eu digo sempre, as criancinhas têm liberdade. Mas chega uma altura também temos que dizer, vá lá, um bocadinho de esforço. Ou então pegamos nelas e vamos até à rua, para que elas gritem o que quiserem na rua durante 10 minutos, e depois voltamos outra vez, quando elas quiserem, em paz, como eu sempre vos digo. Deixai as crianças em paz. Não as embrulheis no vosso colo dentro da igreja, obrigando-os a estar aqui 2 horas. Não. E isso faz parte do trabalho da mãe e do pai. Se a criança quer sair 20 vezes da igreja, a mãe e o pai vão 20 vezes com ela à rua. E vão educá-la, para que da próxima vez ela não peça 20 vezes, não peça 10, e depois peça 3. Então, pouco a pouco, a criança, o filho ou a filha, começam a aprender. Temos que os ensinar no amor também. Bem, filhos? Liberdade total, responsabilidade absoluta. Temos que, quando eu digo liberdade, não é as crianças poderem subir pelas paredes, entrar pelo santuário, não é isso. Ir para cima do trono, deitar os ícones ao chão, não é isso. Nunca nenhuma fez isso. Claro que não. Mas não é isso. Liberdade é liberdade para eles poderem andar por onde eles querem. Sabem que há alguns sítios, aqui não podem entrar, não podem ir para o trono, não podem deitar as velas ao chão. Porquê? Porque em casa, nas vossas casas, os vossos filhos também não podem mexer no fogão. O pai e a mãe não deixam que o menino ou a menina ponham lá a mão, pois não. Se tiverem, enfim, um tacho ao lume, não deixam que a criança vá lá e puxe o tacho do fogão. Não deixam que peguem facas, porque pode na brincadeira espetar uma faca no irmão ou na perna do pai ou da mãe. Então, os filhos em vossas casas são livres também, mas temos limites, que são os limites da liberdade deles. Não são os limites do encarceramento, do enjaulamento dos filhos. Entendem? Eles têm liberdade para fazer tudo o que é bom, não aquilo que é perturbador. Na igreja também. Podem fazer tudo. Pronto, menos estas coisinhas. E às vezes, quando vemos que a criança está, enfim, já cansada, não é pelo barulho, que já ouviram muitas vezes fazer homilias até ao fim, e não digo nada. Mas há alturas em que a criança já está cansada, precisa de andar um bocadinho na rua. E é isso que é necessário fazer. Eu sei que os pais deixam os filhos ficar dentro da igreja por amor, porque querem estar presentes e querem que os filhos estejam. Mas antes de o filho estar presente na igreja, esteve presente na barriga da mãe. Então, a mãezinha cuida, e o pai também, e sempre podem, entram novamente na igreja e trazem os pequeninos. Isto a propósito da atenção que temos que ter, como eu estava a dizer, para podermos, se tivermos esta atenção com os nossos filhos, conduzirmos à liberdade e à ressurreição no último dia, por Cristo, para a vida eterna e não para a morte e para o reino dos infernos. Amados irmãos e irmãs, lembrai-vos do que eu disse há pouco. Os demónios reconheciam e reconheceram Deus. Os estrangeiros também. Os filhos da casa não reconheceram. Demoraram a reconhecer. Então nós que somos filhos da casa do nosso Pai, reconheçamos Deus nas nossas vidas. Como é que isso se faz? O que é isso? Reconheçamos Deus nas nossas vidas. O que é que isso significa? É viver como Deus vive. E quem é Deus? Visivelmente para nós, o Filho do Pai, que diz: quem me vê a mim vê o Pai. Então eu vejo Cristo, eu vejo o Pai. E sinto a ação do Espírito Santo. O Senhor, quando sobe ao reino dos céus, diz: é necessário que eu suba para que o Espírito Santo desça e vos ensine. Vos ensine, isto é, vos ensine a viver. Vos traga vida. Então nós temos, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobretudo na presença entre nós do Verbo que encarnou na nossa carne e do Espírito Santo que vivifica a nossa carne para que ela não apodreça e se possa um dia, enfim, estar com saúde essa carne para entrar no reino dos céus. A carne para entrar no reino dos céus com saúde, essa saúde a que eu me refiro, não é saúde corpórea, mas irmãos e irmãs. Senão ninguém morria. Tínhamos todos que ir ao médico antes da ressurreição para estarmos todos em boa forma. Não. Essa saúde, essa carne que eu falo, é a carne do 8º dia. Aquela que o Senhor retirou do túmulo e à qual dá um rosto renovado. Não enjeita. Essa carne que está nos túmulos, amados irmãos e irmãs. Cristo não a enjeita, não a recusa. O Senhor ressuscita-a. Porque aquele corpo que morreu com 80 anos, com 90, com 70, com 50, se é um corpo que transportou
aquela alma e o espírito faz parte da alma durante uma vida inteira, na obediência eterna a Deus, é um corpo digno de honra. Então o Senhor ressuscita os corpos. E são os corpos que entram no reino dos céus depois de o Senhor lhes devolver a alma, lhes entregar a alma que esperou enquanto eles estavam adormecidos no túmulo. Pedro, São Paulo diz, o reino dos céus é para corpos com alma. Não diz, São Paulo apóstolo, o reino dos céus é para almas. Nem diz, é para almas com corpo. Não. A táxis, a ordem é, São Paulo, o reino dos céus é para corpos com alma. Vê da importância do corpo. Daí o demónio do Evangelho de hoje procurar possuir os nossos corpos. Porque possuindo os nossos corpos, ele tenta conduzir-nos à morte total. À morte do corpo e à morte da alma e do espírito, que faz parte. Entendeis? Então, vê, se eu não tivesse boca, eu não podia comungar. Como é que eu poderia comungar o corpo e sangue de Cristo sem boca? Depois da morte eu não posso comungar. Mas o demónio já nos tenta matar em vida, ainda vivos. Matar em vida, o que é que isto significa? Afastar-nos de Deus. Para que a nossa boca não se aproxime da comunhão com Deus, não da santa comunhão, ao cálice, e à patena, ao corpo e ao sangue, sem dúvida, em primeiro lugar sim, mas não só isso. O demónio tenta afastar-nos da comunhão com os nossos irmãos. Ele tenta ser sempre a divisão, a separação, o corte, cindir, pôr longe aqueles que se amam. Porque na longura do amor, na distância onde o amor não se sente, nem se vê, nem se vive, Deus nos está presente. Porque Deus é puro amor. Por isso nós fomos criados por Ele. Então, reconheçamos Deus nas nossas vidas. Não deixemos, para terminar, que o demónio reconheça Cristo como Filho de Deus antes de nós. Não deixemos que Ele leve essa vantagem sobre nós, porque Ele não tem essa vantagem. Ele só não dorme. E nós roncamos durante a vida. Digo roncamos não porque me faltem outros termos mais polidos. Roncamos mesmo. Sabe o que é uma pessoa que ronca? Ronca, que nem um suíno. Pode passar um locomotivo ao lado que não acorda. E nós passamos assim, com este ronco, dormindo durante a vida toda, ainda que acordados, mas dormindo, entorpecidos à voz de Deus. Mas os demónios não. Eles estão mesmo atentos. Eles estão atentos porque eles são competentes no mal, mas são profissionais da maldade. São profissionais da asneira. Os demónios são profissionais em nos conduzir ao pecado. E nós, que deveriam ser profissionais do amor, nem amadores. Então, prestemos atenção. Paguemos nas alfaias de guerreiros e guerreiras que deixamos no meio das teias de aranha há décadas e trajemos como os guerreiros do amor de Deus trajam. Atentos, disponíveis e prontos para amar como Deus ama. Que o Senhor os proteja, os guarde, vos abençoe em todos os dias de vossas vidas. Glória a Deus, Cristo.